Olá, pessoal. Vocês estão bem? Sim, não, mais ou menos. Então, nessas aulas tanto de projeto de vida como de formação para a cidadania, eu estou tentando encaminhar atividades que sejam mais tranquilas, mas que a gente consiga proporcionar um momento de reflexão. Antes de iniciar a aula de hoje, quem puder, eu já peço que tire print dessa tela inicial para publicar nos stories do Instagram e aí aproveita e marca esses 3 Instagrams que estão aqui na tela para mostrarmos que não são férias e que, no caso dos professores, estamos trabalhando e que vocês, alunos, estão estudando e realizando as atividades. Na aula de hoje, iremos trabalhar a questão da família e a quarentena, esse período de isolamento social. Para trabalharmos o tema, encontrei uma coluna do jornal Folha de São Paulo, onde a jornalista Érica Fraga faz relatos e experiências diárias sobre sua rotina na quarentena junto à sua família. Essa família é composta pela jornalista, seu marido e 3 filhos. Em um dos relatos, ela conta a dificuldade que é conciliar as rotinas de trabalho, da casa, de cuidado consigo e com os filhos, e ainda conseguir auxiliar na realização de todas as atividades escolares encaminhadas por meio das plataformas online. Muitas atividades para um único dia. Será que se assemelha pelo menos um pouco com a rotina que vocês têm levado? Pois é, acredito que sim. Pelo menos as atividades vocês também estão recebendo pelas plataformas online. Então, são relatos como esse que mostram que lidar com essa rotina e ainda manter seu emocional saudável não é fácil. Nesse primeiro material aqui, que é a capa do blog, ela fala como sobreviver ao desafio de trabalhar, cuidar dos filhos e da casa, assobiar, chupar cana, ler 1 milhão de mensagens no WhatsApp e não enlouquecer. Como falei anteriormente, esses relatos aqui constam no blog que a jornalista criou e a cada dia ela faz um relato sobre como foi o seu dia, enfim, como foi sua rotina. Esse primeiro relato aqui foi do dia 18 de março de 2020, intitulado de Como Sobreviver ao Corona Confinamento. O novo coronavírus surgiu como um eco distante, vindo de terra longínqua. Você leu e ouviu notícias sérias sobre Wuhan, onde tudo começou. Seu cérebro, no entanto, insistiu em acreditar por um tempo que aquilo não te atingiria. Passados quase 2 meses, sua rotina familiar virou de pernas para o ar. Você está trancado em casa com seus filhos. Entre uma mensagem de WhatsApp e outra, e elas parecem não ter fim, você tenta entender o que afinal deu errado. Se esse é o seu caso, aqui do outro lado está alguém que te entende. 3 filhos de 4, 7 e 10 anos. E a escola dos 3 suspendeu atividades presenciais a partir de hoje, mas tinha recomendado às famílias que, se possível, já deixassem as crianças em casa nos últimos 2 dias. Assim, os 3 se juntaram a mim, que trabalho remotamente. Nessa última semana, oscilei entre achar que tiraria tudo de letra a desconfiar que estava sofrendo um ataque de pânico. Minha média entre esses dois extremos tem sido uma ansiedade acima do normal. Esse blog é uma tentativa de lidar com tudo isso de forma construtiva e, com isso, tomara, ajudar alguns leitores que se sintam como eu. Espero que seja um período breve. Podemos observar que no final desse relato, ela já expressa a dúvida: será que ela vai conseguir tirar de letra esse período? Ou será que ela vai sofrer um ataque de pânico? Então, ela já deixa desde esse primeiro relato, lá em 18 de março, essa dúvida. Ela já tinha essa dúvida antes de iniciar esse período de confinamento, de isolamento social. Após quase 15 dias daquele primeiro relato, claro, do início do período de quarentena, ela publicou no dia 1º de abril de 2020, no blog, o segundo relato, o seguinte relato: meu marido ele só resistiu a um dia de home office com nossos filhos. Na segunda-feira, dia 30 de março, meu marido me avisou que já estava com tudo certo no trabalho dele para começar a fazer home office, mas faltou combinar com os meninos.
Com reuniões remotas marcadas para o dia todo, dava para ver o semblante de terror dele a cada vez que saía do escritório improvisado no nosso apartamento temporário para pegar um café ou um copo d'água. Entre gritos e papéis voadores dos meninos, ele me olhava perplexo e perguntava: "É sempre assim?" Ao que eu respondia, ligeiramente irritada por ter sido deslocada do escritório, que é, normalmente, meu. Sim, agora acredita em mim? Passava uma hora e voltava ele. É, realmente sempre assim? Conforme meu mau humor crescia, fui me tornando mais monossilábica, pois, no fim do dia, recebi parabéns por resistir bravamente, com sinais apenas leves de loucura, aos últimos anos em que faço home office, cercada ao menos uma parte do dia pelas crianças. Em seguida, ele me avisou que a partir do dia seguinte trabalharia do nosso apartamento em reforma, cuja obra na verdade foi suspensa por causa do Covid-19. Como brincou uma amiga nossa quando contei a história para ela, ele preferiu encarar o risco do coronavírus ao trio, pois, pensei, imaginando as medalhas que eu deveria ganhar por cada dia de quarentena, como uma autêntica veterana de guerra. Como o apartamento em reforma é próximo, ele tem vindo almoçar em casa. Temos aproveitado isso para ensinar aos meninos que é importante ser realista, mas também ver o lado bom das coisas. Raramente almoçamos todos juntos durante a semana em tempo de normalidade. Então, a gente observa aí que o pai, ele não conseguiu fazer o home office com a presença dos filhos. Aliás, ele não tinha nem noção de como era suportar, entre aspas, essa guerra dentro de casa, né? Que porque afinal quem ficava com os meninos, quem fica, né, com os meninos é a mãe, a jornalista Érica. É importante também ressaltar que ela consegue ver um lado bom disso tudo, que é a aproximação deles, que antes não conseguiam nem realizar uma refeição todos juntos. Então, a cada dia ela posta um relato, né, sobre como foi o dia dela nesse período de quarentena. E entre esses relatos, ela traz a questão das atividades domiciliares enviadas para os 3 filhos. Em um desses relatos, ela mostra que precisou parar um pouco a rotina dela, o que ela tinha para fazer, para conseguir acompanhar essas atividades dos filhos dela, para organizar essas atividades. E aí foi quando ela viu que tinha diversas atividades atrasadas, porque ela não estava acompanhando a realização, ela só estava achando, né, que os filhos estavam realizando as atividades. E aí ela precisou inserir na própria rotina um momento para que ela pudesse ajudar e acompanhar a realização e a entrega dessas atividades. E aí ela fala que esse período ele tem sido bastante difícil, porque em algumas situações ela se vê tão atarefada porque para ela acabou sendo algo novo que ela não tinha tanta participação. Outro relato que selecionei foi um publicado no jornal Gazeta do Povo em 22 de março, que é intitulado de Em Casa Sim, Sozinhos Nunca. Esse relato eu fiz um recorte dele, peguei as partes principais para mostrar para vocês. Para um povo caloroso como o brasileiro, que aproveita todas as ocasiões para estar com a família e os amigos e que valoriza a interação social em ambientes dos mais variados, como clubes e igrejas, o isolamento representa uma mudança radical. Não é simples abrir mão da interação social, e é aqui que a criatividade e tecnologia devem se combinar para manter um estado de ânimo que nos permita não apenas vencer o coronavírus, mas fazê-lo como uma comunidade unida, de laços fortalecidos. Estamos em casa, mas jamais sozinhos. Permanecer em casa, mesmo para aqueles que levaram para suas residências a rotina de trabalho, significará uma oportunidade de fortalecer os laços familiares, especialmente com a interrupção do período escolar de crianças e adolescentes. É importante extrair o máximo da nova rotina como oportunidade de aprofundar a vida em comum e o exercício das virtudes. Aqueles que convivem com familiares idosos, que são o principal grupo de risco para complicações da Covid-19, redescobrirão ou reforçarão o valor do cuidado e do carinho para com pais e avós.
Felizmente, a tecnologia vem em socorro das amizades. Nunca foi tão fácil conectar-se com amigos, vivam a poucos quarteirões ou em outros países. Esse pode ser o estímulo que faltava para um telefonema ou uma conversa de vídeo, mas que não façamos da pandemia nosso único assunto. Saibamos compartilhar também as alegrias, as experiências, os conhecimentos adquiridos durante esse tempo em casa. Quando a pandemia se for, porque mais cedo ou mais tarde ela vai passar, que cidade, que país teremos? Que seja um mundo diferente, em que valorizemos muito mais cada momento da liberdade de estar com as pessoas queridas, aquelas com as quais dividimos o próprio teto, a rua, os interesses e afinidades. E que possamos lembrar desses dias como um tempo em que um fortíssimo sentimento de união nos ajudou a suportar o isolamento físico. Nesse segundo relato, além de trazer o fortalecimento das relações familiares devido à limitação da circulação, de ter que ficar em casa, né? Também fala sobre as amizades. Afinal, muitos amigos eles funcionam como se fossem membros da família. E ele mostra esses dois pilares como uma forma de suportar a questão do isolamento social. Vamos fazer uma reflexão agora. Nesse período, já fez alguma atividade junto com a família que antes não conseguiam realizar? E aí, fizeram? Se sim, o que vocês fizeram? Se não, pense em algo que possa fazer nos próximos dias, pelo menos que os aproxime. Tente. O outro questionamento é: nesse período, já entrou em contato com algum amigo para saber como ele está lidando com esse período? Se ele está bem física e emocionalmente? Será que ele está fazendo as atividades domiciliares? Se ainda não tentou falar sobre isso ou não conseguiu entrar em contato com o seu amigo, que tal conversar sobre isso? Vamos lá, vamos tentar? A atividade que deixo para vocês hoje realizar, sem precisar fazer nenhum registro sobre isso, é refletir sobre essas perguntas. E aí, quem sabe, tentar mudar as respostas, né? Para quem disse que não. Tentar fazer algo junto com a sua família, que antes não conseguiam, ou mesmo falar com um amigo, saber como ele está. Para finalizar, deixo a mensagem que está na tela de vocês e assim conseguimos terminar a nossa aula. Ao finalizar esse vídeo, preencha seu nome no formulário e clique na opção Enviar para conseguir fazer o registro da aula. Espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.